Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live do Senhor. Nós iremos hoje fazer a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Amém? Vamos orar então para dar início à nossa live, a live do Senhor. Oremos. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia de vida, um dia poderoso, um dia maravilhoso, um dia abençoado em que o Senhor se mantém em nossa presença, porque nós te buscamos, nós te adoramos, nós te bendizemos em todo o tempo. Pai, o Senhor é bom em todo o tempo. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, obrigada porque temos o privilégio de estar todos juntos através da internet. É gratificante, Pai. Obrigada por termos esse meio em que podemos nos comunicar, em que podemos nos falar, podemos falar uns com os outros. Obrigada, Paizinho. Pai, agora eu peço ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento para recebermos a Tua palavra. Abra também o nosso coração para que essa palavra seja uma semente que irá frutificar em nossas vidas. Abençoa, Senhor, essa live, coloca o Teu Santo Espírito neste ambiente e derrama o Teu Espírito Santo em minha vida, que é somente Ele que me orienta, que me dá sabedoria e discernimento, Pai. Que seja falado tudo conforme a Tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bem, então hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 8 e depois eu fiz uma reflexão a respeito desse capítulo, amém? Então nós vamos ler e depois eu vou falar sobre o capítulo. Vou fazer algumas reflexões. Então vamos lá, capítulo 8, verso 1. Sobre as coisas sacrificadas a ídolos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama Deus, esse é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não há, senão, um só Deus. Porque ainda que existam algumas que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é comida que nos torna agradáveis a Deus. Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxerga você que tem conhecimento sentado à mesa no templo de um ídolo,
Será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venham a escandalizá-lo. Amém? Esse capítulo 8, quando refletimos sobre ele, percebemos que a mensagem de Paulo ela é bem atual. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. A mensagem desse capítulo 8, ela é bem atual. Paulo nos ensina que a nossa liberdade em Cristo deve ser usada com responsabilidade. Hoje temos muita liberdade e precisamos entender que ela deve ser usada com essa responsabilidade. Precisamos entender isso. Nem todas as liberdades que possuímos, que podemos ter, elas são benéficas para outras pessoas. Então nós precisamos entender que as nossas ações afetam sim a outros. Devemos usar a nossa liberdade para ajudar os nossos irmãos na fé e não para assustá-los, né? Para dar exemplos ruins. E Paulo fala também dos ídolos. E eu entendo que tudo que colocamos acima de Deus, coisas ou pessoas, pode se tornar um ídolo. Precisamos lembrar sempre que há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Ele é a nossa verdadeira fonte de liberdade e identidade, só Ele, mais ninguém. Então precisamos ter atenção e precisamos ficar, vigiar, né? Porque nós às vezes passamos a idolatrar coisas ou pessoas, e o único que merece a nossa adoração e o nosso louvor e todo o nosso amor é Jesus, é o Cristo. É Ele a nossa verdadeira fonte de liberdade e identidade. Paulo também nos alerta sobre a consciência fraca. Em nossa caminhada cristã, encontramos irmãos em diferentes estados de fé. Nossa responsabilidade é agir com sensibilidade e amor, não causando tropeço aos mais fracos. Isso significa abrir mão de certas liberdades em prol do bem-estar espiritual dos outros. Entende? Então a gente precisa abrir mão de algo para beneficiar o irmão, para beneficiar outra pessoa. Paulo também nos mostra que o amor deve guiar nossas ações. Ele estava disposto a renunciar à sua liberdade para não prejudicar um irmão na fé. Este exemplo poderoso de Paulo é para nós, esse exemplo que nós devemos estar sempre dispostos a sacrificar nossas preferências pelo bem-estar dos outros. Bem, concluindo, em suma, o que eu entendi, a meditação que eu fiz, é que o capítulo 8 nos chama
a viver de maneira que edifique a nossa comunidade de fé. Nós precisamos viver dessa forma, que possamos aplicar esses princípios em nossas vidas, sempre agindo com amor, sensibilidade e responsabilidade. Assim, nós honramos a Cristo e fortalecemos nossa caminhada cristã juntos. Essa foi a conclusão que eu cheguei nesse capítulo. Nós precisamos honrar Cristo e fortalecer nossa caminhada cristã juntos. Nós precisamos ser exemplo para aquele irmão mais novo na fé. Nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que escolhemos, porque nós temos liberdade para tudo, mas nós não podemos esquecer que somos exemplo para aquele que está começando, que está engatinhando na fé. Então, aquilo que fazemos de bom, ele vai absorver e vai querer seguir o exemplo. E aquilo que fazemos de ruim vai também ficar no coração dele, ele vai achar que também pode, porque ele é novo na fé. Como Paulo diz aqui, que, quer ver? Que nós precisamos colocar acima de Deus as coisas e as pessoas. Paulo fala não só do alimento, mas o que eu entendo aqui nesse capítulo é que a gente precisa prestar bem atenção nas coisas que a gente faz, no caminho que a gente está percorrendo, para ser exemplo para a nossa comunidade de fé, para ser exemplo para o nosso irmão que está começando na fé. E aí ele fala, da consciência fraca. A gente precisa ter essa consciência de que se a gente fizer algo que vai assustar o meu irmão novo na fé, não é bom. É uma consciência que a gente precisa fortalecer, caminhar conforme a palavra do Senhor, caminhar conforme Paulo fala aqui, entendeu? A gente precisa tomar cuidado com as coisas que nós sacrificamos, porque o único que merece a nossa adoração e o nosso sacrifício é o Senhor Jesus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, amém? E é isso, o nosso estudo hoje, do capítulo 8, é bem curto, porque tem apenas 13 versículos. É um capítulo bem curto. E aí eu veio ao meu coração passar para vocês 3 motivos de oração que vocês devem perseverar durante a semana, durante o dia, durante a noite, no horário que vocês tiverem a sós com o Senhor, orem. O primeiro motivo, nós devemos orar para que Deus nos conceda sabedoria para usar nosso conhecimento com amor, edificando a comunidade de fé em vez de causar divisão. Porque é isso que acontece quando a gente usa a nossa sabedoria para outros fins, né? Porque quando a gente coloca a nossa sabedoria num homem, a gente vai se frustrar. E a sabedoria que vem do alto, não. Então a gente precisa usar a sabedoria que vem do alto para que a gente... para usar, o nosso conhecimento com discernimento, para que o Senhor nos ajude a entender que a gente, com amor, edifica a nossa comunidade de fé. E não, ao invés de dividir. A gente não pode dividir a nossa comunidade de fé, e sim
unir, né? E sim edificar. O segundo motivo de oração que eu coloquei aqui é que peçamos a Deus que nos ajude a ser sensíveis às consciências dos irmãos mais fracos, agindo de maneira que não os faça tropeçar em sua fé. Tá vendo? A gente precisa colocar em oração isso, que a gente tenha sensibilidade em conhecer a consciência do irmão, para que a gente não haja de maneira que faça com que eles tropecem. E o terceiro motivo de oração é que roguemos a Deus para que nos dê um coração disposto a renunciar às nossas próprias liberdades e preferências pelo bem-estar espiritual de nossos irmãos em Cristo. Então é isso que a gente precisa pedir a Deus, né? Um coração disposto a renunciar às nossas liberdades, às nossas próprias liberdades e preferência para o bem-estar dos nossos irmãos, para os nossos irmãos em Cristo. Amém? Então é isso. Hoje nós lemos o capítulo 8, que é muito curto, e amanhã a gente lê o capítulo 9. O capítulo 9 também é curto, mas tem 26 versículos. É um pouco mais abrangente, né? É maior o capítulo 9. O livro de Paulo, as cartas de Paulo são corridas, entende? Não são assim. Existem capítulos e versículos para nos ajudar, a nos orientar para algum assunto, para que a gente tenha direção quando a gente quer entender algum assunto. Mas as cartas, elas não têm capítulos e nem versículos, elas são corridas. Então, como a gente vê aqui, no capítulo 8, ele fala sobre as coisas sacrificadas a ídolos. No capítulo 9, ele vai falar sobre a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. É corrido, ele não para, entende? É uma carta. A primeira carta aos Coríntios. Então ela é corrida. Tem os capítulos e os versículos porque foram escritas dessa forma para que nos facilitasse o acesso a determinados assuntos. Amém? Mas é corrido. A carta é corrida, não existe separação. Então amanhã a gente continua a leitura dessa carta no capítulo 9, tá bom? Vamos orar então para terminar e agradecer ao Senhor por essa leitura, né? Senhor Deus, gratidão, Senhor, gratidão porque é precioso cada leitura que fazemos através das Escrituras. É glorioso, é edificante, nos ajuda, nos exorta, nos dá entendimento de tantas coisas que não tínhamos entendido. Como é bom, Senhor, conhecer as Tuas Escrituras, como é bom, Senhor, aprender com os ensinamentos do apóstolo Paulo, como é bom, Pai querido. Ah, Senhor, que a gente possa, a cada dia, nos tornar um pouco mais parecido contigo, porque é gratificante, Pai, entender o propósito da Tua Escritura, o que o Senhor quer quando o Senhor nos adverte que devemos o adorar, que devemos ter comunhão contigo, que devemos manter um relacionamento em oração e através da Tua Palavra. O ensinamento que o Senhor nos dá de que é somente através da Sua Escritura é que iremos Te conhecer mais. Não existe outro meio, não existe outra forma. É ler a palavra, é ler o capítulo, é ler o versículo. E quando não entendemos, devemos ler de novo,
Pai, existem tantos meios para que possamos entender, existem tantos estudos, Bíblias com estudos. Ah, Pai, nos ajude a perseverar, nos ajude a entender que só existe esse caminho para ouvir a Tua voz. O Senhor só vai falar conosco através da leitura, através do nosso conhecimento a Ti. Quanto mais nós lemos, mais passamos a Te conhecer. Quão maravilhoso o Senhor é, Pai, que nos presenteia, que nos presenteou e que nos está disponível a Bíblia, enquanto tantos não têm esse privilégio, enquanto tantos não têm acesso à internet, não têm acesso à própria Bíblia, às Escrituras, de forma física. Obrigada, Senhor, por nos dar esse privilégio, mas que possamos fazer um excelente uso dessa palavra, um excelente uso das suas Escrituras, trazendo para as nossas vidas as suas orientações. Obrigada, Senhor, obrigada. Que esse estudo entre em nossos corações, que guardemos nos nossos corações tudo que foi falado aqui. São capítulos pequenos, são poucos versículos, mas de grande ensinamento. Com a sabedoria do apóstolo Paulo, sempre iremos aprender. Homem de Deus, Senhor, homem de Deus, que tenhamos um pouco do conhecimento desse apóstolo, grande homem de Deus. Pai, obrigada, Senhor, obrigada. É o que eu oro, Senhor, obrigada por esse estudo. Oro também, Senhor, clamo mais uma vez pelo povo do Rio Grande do Sul, que esse povo continue sendo abençoado, sendo cuidado por Ti, porque sabemos, Senhor, que muitos ali sofrem com a perda de entes queridos, sofrem com a perda de bens materiais, mas o Senhor está ali, Senhor, para consolar, para confortar aqueles que perderam os seus entes queridos, mas que também está para ajudar aqueles a reconstruir as suas vidas material. Pai, ajuda cada irmão, ajuda cada voluntário que se disponha à limpeza das casas, à reconstrução de algumas coisas. Pai, ajuda esse povo, ajuda esses voluntários, dê ânimo, Senhor, a cada um. Ajuda também aqueles que ainda estão no abrigo, porque perderam totalmente as suas casas. Pai, abençoa cada voluntário que está ali, na direção desses abrigos. Coloca, Senhor, homens e mulheres de Deus, filhos teus, para abençoarem com alimento e abençoarem com a palavra. Que sejam tua boca ao levarem a palavra, Pai. Coloca o teu Santo Espírito nesses abrigos. Cuida dos nossos idosos, das nossas crianças, das mulheres, dos animais. Cuida, Senhor, para que nenhum homem mau tente fazer algo para essas pessoas que estão tão fragilizadas. Cuide, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Coloque uma coroa de fogo na cabeça daqueles que intentam fazer o mal a esses tão fragilizados. Peço também, Senhor, justiça e compaixão àqueles nossos governantes, os governantes desse estado. Tem compaixão desses homens, Senhor. Que eles entendam que todo o recurso que chega a esse estado é para a manutenção dessas pessoas que perderam tudo que foi conquistado através de uma vida. Pai, cuida desses governantes para que eles não pequem contra Ti, para que eles não deixem a ambição
para que eles não deixem que esses recursos sejam revertidos para uso próprio, porque o Senhor é um Deus justo. E o Senhor imporá a sua mão de fogo na cabeça daqueles que intentam fazer algum mal a esse povo. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por cuidar de cada um nesse estado do Rio Grande do Sul. Pai, eu oro também por esse irmão e essa irmã que estão aqui online comigo. Obrigada, Pai. Obrigada porque hoje é sábado, mas o Senhor colocou eles aqui para ouvirem essa leitura da Tua Palavra. Obrigada, Pai, que a vida deles seja repleta do Teu Espírito, Pai. Cuida deles, cuida com o Teu Santo Espírito. Dê a eles, Pai, a unção de cura. Dê a eles, Pai, provisão, caso eles necessitem, porque o Senhor conhece o coração de cada um, cada filho Teu, e conhece a necessidade. Cuida de mim também, Senhor. Derrama sobre mim a unção de cura. Derrama sobre mim, Senhor, provisão financeira, e que eu use com mordomia tudo que me é chegado, tudo que chega às minhas mãos, que eu use com mordomia, Senhor. É o que eu oro, Pai amado, é o que eu oro. Cuida da gente, cuida do nosso dia, do restante do nosso dia. Fique conosco, Senhor, que essa leitura tenha falado ao nosso coração. É o que eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, tá bom? Muito feliz de ver vocês aqui, tá bom? Então, amanhã domingo, eu não sei se eu vou entrar para fazer a live, mas caso eu não entre, na segunda eu estou de volta, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir.